Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí recheado de notícia importante, notícias muito boas aí pro torcedor vascaíno, né? Finalmente hoje teremos a última votação referente à reforma de São Januário, né? Sobre o potencial construtivo que vai trazer quase 500 milhões de reais aos cofres do Vasco pra gente dar início, né? Dar o pontapé ali à tão sonhada reforma do Caldeirão. Vamos falar muito sobre o jogo dessa quarta-feira contra o Juventude, né? Provável escalação, mudanças no time titular, né? Qual o time que poderá ir a campo pro Vasco buscar essa primeira vitória jogando fora de casa, jogando longe do Rio de Janeiro, para que a gente não entre na zona do rebaixamento, né? Dependendo, obviamente, de uma combinação de resultados. E também vamos falar sobre uma notícia muito boa sobre Felipe Coutinho, que recebeu 4 propostas e propostas muito tentadoras de clubes de primeira divisão do futebol brasileiro, mas o Coutinho disse: não, meu caminho é o Vasco, quero jogar no Vasco, e junto com ele tem mais jogadores chegando. Então a gente vai falar muito sobre isso e também vamos trazer novidades sobre material esportivo para 2025, porque segundo informações de um jornalista, o Vasco teria aí 6 propostas na mesa, negociando aí com o Pedrinho para se tornarem, né, os novos materiais esportivos a partir da próxima temporada. Então a gente vai trazer todos os detalhes sobre essa informação também aqui no nosso vídeo de hoje. Então, primeira coisa, quero convidar você que está aí do outro lado da tela, que ainda não é inscrito, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e não esquecer também de colaborar com o nosso vídeo, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida para ajudar no engajamento e na colaboração aqui para que o nosso canal siga crescendo, siga evoluindo e cada vez mais possa atingir os vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. E queria deixar um recado aqui muito importante para a galera que está ajudando aqui o nosso canal através das doações no Pix. Hoje à noite a gente vai voltar a fazer sorteio, tá? Serão mais 2 camisas oficiais do canal e se a gente bater a meta de R$300 em doações no decorrer do dia de hoje, a gente vai sortear um agasalho desse aqui para vocês no dia do jogo contra o Juventude, na quarta-feira. Então chega junto, qualquer valor acima de R$2, ó, nesse número de Pix aqui na tela agora, ou aqui nesse QR Code aqui, qualquer valor acima de R$2, automaticamente já garante a participação. Lembrando que quanto maior for o valor, mais chances você tem no sorteio, né, de ganhar essas camisas, esse agasalho, camisa oficial do Vasco. E todo dia, quem faz a maior doação, ontem foi R$150, garante uma camisa oficial do nosso canal, né? A gente vai enviar para todo o Brasil. Ontem o vencedor foi do Ceará, então parabéns pro Diegão, né, Diego Nogueira, que levou a camisa para casa. Beleza? Fechado? Então bora começar o vídeo falando de Vasco e Juventude. Na verdade, Juventude e Vasco, né? Partida aí dessa quarta-feira, 8 da noite, lá no Alfredo Jaconi, né? A gente já tem imagens exclusivas lá do gramado. Ontem o nosso jornalista, o Lineker, já chegou lá no Rio Grande do Sul, já tá em frente, né? Tá hospedado em frente ao estádio para fazer toda a cobertura. Ele fez ontem um tour. A gente vai deixar para vocês aqui no final do vídeo de hoje todas essas imagens exclusivas aí de como tá o gramado, do que a gente pode esperar dessa partida que o Lineker vai estar trazendo de lá, né? Mas o Vasco aí segue se preparando. Treinou ontem, jogadores não tiveram folga, vão treinar hoje de novo e o Vasco tem algumas dúvidas. Primeiro, Dimitri Payet, muito provavelmente não irá viajar, né? Muito provavelmente não será relacionado, né? Parece que não se recuperou a tempo, só deve voltar para o jogo contra o São Paulo no final de semana em São Januário. Os outros aí que podem desfalcar o Vasco seriam o Galdames, que saiu de campo ali com o tornozelo muito inchado, segue fazendo tratamento, fez uma radiografia, ainda não tem o resultado para saber se houve um entorse ou se houve algum tipo de fratura, mas o Galdames será avaliado no decorrer do dia de hoje para saber se terá condições ou não de ser relacionado. A situação também do Lucas Piton, que ficou fora por enjoo, né? Sentiu ali um mal-estar, mas deve ser relacionado, deve voltar ali a ter condições de jogar. E o Robert Rojas, né? Que ainda é dúvida pelaquela pancada na cabeça que ele levou no jogo contra o Palmeiras, né? Partida anterior pelo Campeonato Brasileiro. Então agora a preparação segue a todo vapor. Hoje é o último treinamento. No final da tarde de hoje, o Vasco vai viajar para o Rio Grande do Sul. A gente vai tentar estar no aeroporto para receber, né, a comissão técnica, os jogadores e trazer aí ao vivo para vocês todas essas imagens. E aí fica a dúvida, né, de como o Álvaro Pacheco vai montar essa equipe, né? Eu mais ou menos já tenho um esboço ali de qual deve ser a equipe titular, né? Conversei com algumas pessoas, né? A gente já tem mais ou menos uma ideia de qual
qual será a formação. Ele deve manter a mesma tática no 4-3-3, porém com mudanças no time titular. A gente não terá o Verratti, que está suspenso, vai cumprir suspensão automática. Então o time que deve ir a campo deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim. Na lateral esquerda, ou o Vitor Luiz sendo mantido, porque foi bem na última partida e pode ganhar a vaga, ou o Lucas Piton voltando naturalmente, aí poderia também retornar ali na lateral esquerda. Na lateral direita, mais uma dúvida. O treinador ainda não definiu se mantém o PH ou se entra com o João Vitor, né, para fortalecer o sistema defensivo ali do Vasco da Gama. A dupla de zaga deve ser mantida com o Léo Pelé e com o Maicon. Meio de campo, a gente deve ter o Zé Gabriel sendo mantido como primeiro volante. A grande dúvida de quem será o segundo jogador de meio de campo, né? 3 aí na briga por essa vaga: Hugo Moura, Sforza e Galdames. Se o Galdames for pro jogo, pode ser o titular, caso contrário, Hugo Moura e o Sforza brigam pela vaga. E o terceiro homem de meio de campo aí, com a ausência do Payet, segue sendo o JP, que estreou como titular, primeiro tempo um pouco apagado, depois cresceu muito de produção, mostrando que pode agregar, que pode ajudar aí nesse meio de campo do Vasco. E lá na frente, na vaga do Verratti, quem ganha a vaga é o Cleiton aí, né, que é o reserva imediato, e aberto pelos lados de campo, mais uma mudança. Rossi deve sair do time para a entrada do David e o Adson jogando ali aberto pelo lado direito do campo. Então essa deve ser a escalação e vou falar para vocês, tá? Eu acho que é o time mais correto, né, a se levar a campo aí, até pra gente poder manter, né, um pouco desse esquema, manter um pouco da forma de jogar e evoluir. Acho que o time tem que jogar mais compacto, tem que jogar mais em blocos e tem que manter o padrão, né, para que a gente possa ter essa evolução, né, para que os jogadores possam se conhecer um pouco mais e trazer pro torcedor vascaíno a certeza que as coisas vão evoluir daqui para frente. Queria lembrar a galera que a nossa parceira do canal, a 1xBet, vai dar aí nessa quarta-feira R$5.000 no Pix e 5 camisas oficiais do Vasco para todo mundo que se cadastrar, né? Lembrando que além do Pix, do sorteio do Pix e das camisas do Vasco, todo mundo que se cadastra na 1xBet tá ganhando R$300 de boas-vindas. Tudo que você tem que fazer, correr lá no primeiro comentário fixado do nosso vídeo aqui de hoje, fazer o seu cadastro, menos de 2 minutos, você faz o cadastro, automaticamente você já vai participar do sorteio dos 5.000 e das 5 camisas, você vai ganhar os R$300 de bônus de boas-vindas e você também ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então não perca essa oportunidade de estar ganhando aí camisa do Vasco, Pix, você vai poder estar depositando na sua conta e também o bônus, né, de 100% no seu primeiro depósito, beleza? Bora falar agora sobre uma notícia muito positiva, muito boa. Finalmente chegou o grande dia, né? Hoje acontecerá a votação na Câmara dos Vereadores ali em relação ao potencial construtivo para a reforma de São Januário. Essa votação deve acontecer por volta ali da hora do almoço. Logo após a votação acontecer, o prefeito, né, da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, já irá sancionar, né, a lei, já vai dar ali a assinatura e aí o Pedrinho já vai poder abrir o processo de licitação para arrecadar, né, os valores que devem chegar a cerca de 500, isso mesmo, 500 milhões de reais. Só esclarecer uma coisa para muita gente, né, que fica em dúvida. Mário, esses 500 milhões, o Pedrinho pode contratar jogador? Ele pode usar para reforçar o elenco do Vasco? A resposta para isso é não. Esse dinheiro ele é totalmente exclusivo para a reforma de São Januário, né? Lembrando que no final do ano o Pedrinho já pretende dar início aí a essa reforma no nosso Caldeirão. Porém, por outro lado, com a aprovação acontecendo hoje aí na Câmara dos Vereadores e a lei sendo sancionada, há uma probabilidade muito grande que o Pedrinho anuncie a parceria, o acordo entre o Vasco e a Crefisa pelos naming rights de São Januário, né? Lembrando que quando o São Januário ficar pronto, a tendência é que o nome se torne Crefisa Arena São Januário, né? Por 15 anos a gente deve ter essa parceria entre o Vasco e a Crefisa, que vão trazer para os cofres agora do Vasco cerca de 300 milhões de reais. E aí, a resposta para sua pergunta, se esse dinheiro pode ser utilizado para contratação de jogador, para contratações aí nessa próxima janela, é sim. O Pedrinho pode usar essa grana, porque essa grana não é destinada para reforma. Essa grana é destinada para o que o Pedrinho quiser fazer, achar que tem que ser feito aí com esse dinheiro. Então, essa parceria, ela pode ser anunciada ainda essa semana e esse adiantamento dos 300 milhões de reais podem salvar o ano do Pedrinho, né? Podem salvar o Vasco de mais um rebaixamento na temporada de 2024. Então, estamos ansiosos primeiro pela aprovação e posteriormente aí pelo anúncio, né, que pode ser feito essa semana aí da parceria entre Vasco e Crefisa, entre Pedrinho
e o seu Lamáquia, né, que é o marido da Leila Pereira. Falar agora sobre material esportivo, tá? Porque ontem o jornalista Azevedo, Fábio Azevedo, trouxe a informação que além da Puma, né, que a gente já sabe que está negociando com o Vasco, porque o próprio Pedrinho confirmou essa informação, outras 5 empresas já fizeram propostas para se tornarem, né, a nova patrocinadora de material esportivo do Vasco, que hoje é a Capa, tem contrato com o Vasco até o final do ano, né? Porém, pelo alcance que o Vasco tem, pelo tamanho da nossa torcida e também pelo fato do Vasco estar repatriando o Felipe Coutinho, que vai, obviamente, atingir o mundo inteiro nessa notícia aí, vai trazer holofotes aí do mundo inteiro pro Vasco da Gama, muitas empresas estão interessadas em se tornarem, né, parceiras do Vasco. E aí, né, obviamente, notícia aí que foi trazida lá pelo jornalista, que algumas empresas já estão fazendo propostas, né? Já estão aí tentando convencer o Pedrinho aí a partir do ano que vem se tornarem a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. Se eu posso falar uma coisa para vocês é o seguinte: o Pedrinho, ele não vai se precipitar, o Pedrinho não vai assinar nenhum tipo de contrato antes dele ter o anúncio da volta do Coutinho. Por que eu falo isso, cara? Porque seria burrice da parte dele, né? O Coutinho, ele vai atrair muita atenção, ele vai atrair muito holofote e a marca do Vasco vai dar um salto financeiro muito grande, né? Qualquer empresa que de repente oferecesse 10, 20, 30 milhões, vai ter que oferecer no mínimo o dobro, irmão, porque o Coutinho ele vai trazer essa atenção, ele vai trazer tudo de rede social, de televisão, de internet, e vai voltar tudo isso pro Vasco da Gama. Então, realmente, essas empresas que estão tentando convencer o Pedrinho agora a já fechar um contrato, eu falo pra vocês, o Pedrinho não é bobo, ele vai esperar, ele vai aguardar, até porque ainda temos 6 meses pela frente, ainda temos muito tempo aí para que esse contrato possa ser assinado, e a gente fica feliz de saber que a Puma, que é uma marca gigantesca, tem interesse, né? Hoje a patrocinadora do Palmeiras, e outras empresas, como a própria Capa, tem interesse de continuar, mas a gente tem que aguardar para que o Vasco possa ir assinar o melhor contrato para o futuro do nosso clube. E agora falar sobre ele, Felipe Coutinho, falar sobre o Cria, né? Ontem deixou a gente preocupado, né? Na parte da manhã, teve informação que 4 clubes brasileiros de Série A teriam ele tentado dar uma rasteira no Vasco: Cruzeiro, Grêmio, Botafogo e Fluminense, né? Inclusive o John Textor, né, dono do Botafogo, teria oferecido mundos e fundos, uma proposta de quase 2 milhões de reais por mês para o Coutinho, né? Teria aceitado trazer o Souza, trazer o Alex Teixeira, mas o fato é, o Cria, o Coutinho, ele não tá nem aí para os outros clubes, ele pode receber proposta de qualquer clube de primeira divisão, não importa. Palmeiras chegar agora e oferecer 5 milhões, ele vai falar que não, ele quer jogar no Vasco, ele tem essa dívida de gratidão, ele tem esse sentimento que ele tem que repagar ao Vasco tudo que o Vasco deu a ele. E nesse sábado, né, na reunião que houve entre o Pedrinho e os empresários do Felipe Coutinho, o Pedrinho finalmente apresentou a tão sonhada proposta pelo retorno do Cria. E agora tá acontecendo o seguinte, né? O Coutinho, ele tá negociando ali os últimos entraves com o Aston Villa para romper o contrato, né, de forma oficial com o clube inglês e aí sim se tornar oficialmente jogador do Vasco, e junto com o Coutinho vai vir o pacote, né? Junto com o Coutinho, o Vasco também negocia aí as voltas do Souza e do Alex Teixeira, né? Parece que o Pedrinho aí tava um pouco reticente, tava um pouco ali pensativo, né? Se teria possibilidade de trazer o Souza e o Alex Teixeira junto com o Coutinho, mas como é um pedido, como é uma forma, né, do Coutinho tentar mudar o ambiente, mudar ali o que tá acontecendo no Vasco nesse momento, parece que o Pedrinho cedeu, parece que o Pedrinho viu com bons olhos, né, o retorno dos outros 2 crias junto com o Coutinho, e obviamente, né, tem outro detalhe que a gente não pode esquecer: além do Souza e além do Alex Teixeira, o Coutinho, ele pediu, né, para o Pedrinho garantir que teremos um time competitivo já agora no meio desse ano, né, que o Pedrinho vai fazer uma grande reformulação, vai tirar muitos jogadores do atual elenco e vai trazer peças de qualidade, vai trazer jogadores que vão possibilitar o Coutinho a jogar em alto nível, a colocar o Vasco, né, brigando numa posição mais alta da tabela e possivelmente, né, fazer com que o Coutinho tenha condições de voltar a brigar por uma vaga em seleção brasileira, porque o Coutinho quer jogar a Copa do Mundo ano que vem, ele quer estar presente na lista, né, dos jogadores que vão estar disputando a Copa do Mundo, de 2026, não de 2025. Então, essa é uma exigência, esse é um pedido do Coutinho ao presidente Pedrinho nesse primeiro momento aí desse retorno dele para nossa casa. Então, tô muito contente, tô muito feliz. Acredito que ainda essa semana, antes do jogo contra o São Paulo, a gente já tenha esse desfecho, já tenha esse anúncio, até porque o Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira, eles já pretendem, eles já querem estar treinando junto com o restante do grupo lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, né? E será muito importante para adaptar, para conhecer o elenco, para conhecer a comissão técnica. Então é ideal que
que isso tudo aconteça o mais rápido possível, até para poder tirar esse peso, essa ansiedade e essa expectativa de nós, torcedores do nosso Vascão. Galera, não vai embora, o vídeo não acabou ainda, a gente vai trazer para vocês agora imagens exclusivas, direto lá do Alfredo Jaconi, direto lá do Rio Grande do Sul, né, trazidas pelo nosso jornalista, Lineker Biondi, que já está presente, né, hoje estará lá no aeroporto, para receber o elenco, para poder receber os jogadores, vai fazer algumas entrevistas por lá, né? Então agora com vocês as imagens lá do Rio Grande do Sul. Obrigado, Lineker, né, que já está presente por lá, e obrigado você que está doando e está possibilitando nosso canal a fazer toda essa cobertura exclusiva para vocês aqui de todos os jogos do Vasco da Gama, dentro e fora de casa. E quem puder seguir ajudando, o Pix está aqui, nesse número que está na tela, ou no QR Code aqui no cantinho também. Um abraço, tamo junto, valeu! Fala, rapaziada, a gente acabou de desembarcar aqui em Caxias do Sul, né? O frio de Caxias do Sul. A gente sai do Rio de Janeiro com um calor absurdo, já estamos aqui a postos em Caxias do Sul para fazer a cobertura de Juventude Vasco, né? Eu tô aqui já posicionado ao lado do Alfredo Jaconi, estádio do Juventude. Lembrando que a partida é na quarta-feira, mas a gente vai fazer, obviamente, toda a cobertura a partir daqui, toda a movimentação, chegada do Vasco. Também tentar pegar um pouco do gramado, condições do gramado e, obviamente, as condições da cidade, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul tivemos o problema, né, das últimas catástrofes naturais. Aqui em Caxias do Sul segue a cidade bem normalizada, tá tudo funcionando normalmente. Obviamente aqui no estádio, né, o bairro do Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, tudo tranquilo, tudo normalizado para o jogo entre Juventude e Vasco na quarta-feira. Rapaziada, ó, fala para você, hein? Que frio, cara. A gente sai do Rio de Janeiro, 40 graus, pega aqui quase 12 aqui em Caxias do Sul. Mas vamos acompanhar certinho aí o andar, né? O caminhar para essa partida entre Vasco e Juventude, fechou? Agradecer a presença de vocês, um pouco de turbulência aí nos voos, né, antes da chegada aqui em Caxias, mas tudo certo, e a gente vai estar aqui trazendo para vocês aqui, ó, o Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, é um estádio bem modesto, né, um estádio com pequenas dimensões, não tem muitas arquibancadas, mas é um estádio bem aconchegante, né? Queria agradecer a presença de vocês. Daqui a pouco eu volto com mais imagens, mais notícias. Forte abraço, saudações vascaínas. Rapaziada, eu tô no museu aqui, olha esse título aqui, ó. A Copa do Brasil de 1999, em cima do Botafogo, tá? Esse aqui é um título histórico aqui pro Juventude. Automaticamente, a gente sabe que o Vasco tem de 2011, né? Aquela equipe com o Diego Souza, Alexandre, Éder Luiz e os demais aí que a gente não precisa nem falar, que não foge da lembrança do torcedor vascaíno. Vou trazer mais imagens para vocês aqui do Alfredo Jaconi. Rapaziada, tô dando uma voltinha aqui no memorial aqui e apitou, parece que eu tô passando num lugar que não pode, mas vamos lá. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem aqui, ó, a estrutura em si do memorial aqui no Alfredo Jaconi, né? Alguns troféus. Aqui tem a maquete do estádio. Dando uma passadinha aqui para trazer para vocês esse espaço aqui, né? Do Juventude, alguns troféus, enfim. Para vocês acompanharem com a gente também todo o andamento, a cobertura aí dessa partida. Então, passando aqui no memorial, lembrando que eu conversei com algumas pessoas, o Nenê aqui é o cara, meu irmão. Então, de olho aí no garotinho, hein? O garotinho é o cara aqui.